Meus amigos, agora vamos tratar do artigo 12. O artigo 12, senhores, ele fala com relação ao militar da reserva reformado. E esse militar, ele passa a novamente ser empregado na administração militar. Esse militar, né, que é o que a gente chama de reconvocado, reconduzido, o que acontece? Ele, quando ele passa a exercer as mesmas atividades do militar da ativa, ele se equipara ao militar da ativa. Então ele responde, normalmente, se for chamado, se cometer um crime militar, não no inciso 3º do artigo 9º, tá certo? Mas no inciso 2º do artigo 9º. Com relação agora ao artigo 13, ele trata do militar da reserva reformado efetivamente. Esse militar que realmente já foi para a inatividade e continua lá. O que fala do militar da reserva reformado? Que ele conserva as suas responsabilidades, as prerrogativas do posto de graduação. Não é porque ele foi para a inatividade, tá, que a lei penal militar não o alcança mais. Então, o militar veterano, se ele praticar crime militar, quem vai investigar é um oficial que seja seu superior ou mais antigo, tá certo? Ele pode ser chamado, né, e tem as responsabilidades também de praticar o crime militar ou de sofrer o crime militar, né? Então ele conserva as suas responsabilidades e prerrogativas. Caríssimos, o artigo 16 trata da contagem do prazo. Quando eu tenho contagem do prazo no Código Penal Militar, eu estou falando dos prazos penais, que são diferentes dos prazos processuais, tá? No prazo penal, eu tenho uma regra mais benéfica, porque não tem prorrogação, não tem aquele negócio assim, o prazo começa a correr no primeiro dia útil após o fato. Não. O prazo penal, ele começa a correr imediatamente. Ele é improrrogável. Ele trata da lei material. Então, ele trata de duração de pena, de livramento condicional, de prescrição, né? Então, se o preso está lá cumprindo a pena dele e a pena foi extinta, terminou a pena no sábado, no domingo, o que acontece? Ele tem que ser colocado em liberdade no mesmo dia, mesmo que final de semana. Aquele ali não prorroga para segunda-feira, para o primeiro dia útil, ok? Então está falando que o cômputo inclui o dia do começo, né? Bom, o artigo 23, ele traz a questão da equiparação do comandante, né? Quem que é o comandante? É aquele que desenvolve algumas atribuições, deveres e responsabilidades para o qual ele é investido e tem a determinação de conduzir os homens, de dirigir uma organização militar. E a equiparação está falando, a palavra comandante, ela tem, né, várias autoridades e etc., mas aqueles que estão em função de direção têm o mesmo nível de comandamento, de responsabilidade, né, de deveres. Então, está falando que em alguns locais eu não tenho a palavra do comandante, por exemplo, comandante de unidade. Quando eu tenho um órgão de direção, um órgão de chefia, esses diretores e chefes são considerados ou têm o peso da palavra do comandante. Então, esse artigo só está falando da equiparação. Em alguns locais eu não tenho a designação de comandante, mas tenho a designação de diretor e chefe. Por exemplo, eu pego lá no hospital da Polícia Militar. Lá eu tenho um diretor do hospital. Esse diretor é como se ele fosse o comandante do hospital. Então, esse artigo só está comparando a palavra comandante aos diretores e chefe, que têm as mesmas responsabilidades, autoridades e deveres. Bom, o artigo 24 ele já trata do conceito de superior. Por quê que é importante um artigo definir o que é superior? Porque tem vários artigos, várias normas penais, que essa questão da superioridade tem uma influência direta, né? Então eu tenho o crime de motim, onde eu tenho subordinado desobedecendo ou descumprindo ou indo de encontro à ordem de superior, né? Omissão de lealdade, violência contra o superior, para eu saber que o inferior agrediu o superior, para
para cair na tipificação do artigo 157, eu tenho que saber o que é superior. Perfeito? Então, tem vários crimes que estão aí na lâmina: o desrespeito, a recusa de obediência, ofensa aviltante e assim vai. Ok? Então, para esses casos, o artigo 24 vem e traz o que é superior. O inciso 1º, meus amigos, ele traz o conceito de superioridade hierárquica, que é posição na escala de hierarquia, né? Eu não tenho como falar que o sargento e o cabo estão no mesmo nível, porque existe uma posição hierárquica vertical ali. Então, eu estou falando que o sargento é superior ao cabo porque está numa escala de hierarquia vertical, né? Um capitão é inferior a um major. Por quê? Porque existe uma escala de superioridade vertical. Ok? O inciso 2º já trata da superioridade funcional. E aí que eu tenho que ter os olhares. Por quê? Porque a autoridade funcional prevalece sobre a antiguidade. Ok? Então, se eu tiver militares no mesmo posto ou graduação, eu tenho que observar a função para saber quem é superior e quem não é. Ok? Vamos colocar que eu tenho num batalhão, o subcomandante é major, mas os outros comandantes de companhia também são majores. Perfeito? Independente da antiguidade, tá? O que eu tenho que observar é a superioridade funcional. É lógico que o subcomandante tem a ascendência funcional sobre os outros comandantes de companhia. Então, ele é superior. Em alguns casos, inclusive na Polícia Militar de Minas Gerais, eu tenho em destacamentos vários terceiros sargentos trabalhando lá, né? Por conta do militar morar na cidade, em alguns casos, o militar que é mais moderno, ele exerce a função de comando do destacamento. Então, ele tem precedência funcional, superioridade funcional em relação aos outros militares que concorrem à escala. Ok?